Olá, queridos irmãos. Inicialmente gostaria de desejar a todos um feliz 2023, que seja um ano repleto de luz, de paz, do amor de Cristo preenchendo os nossos corações. E continuando o estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, falaremos hoje sobre o capítulo 173, que se intitula Zelo do Bem. Quando nós analisamos o título, Zelo do Bem, o que significa essa palavra zelo? Zelo é um cuidado, é o cultivo, é o investimento que fazemos em cima de alguma coisa, uma perseverança, uma preservação de alguma coisa. Então, zelo do bem vem nos trazer a proposta de cultivarmos o bem, de nos preocuparmos não só das atitudes do bem, mas também do cultivo desse bem, para que o bem não seja apenas uma atitude fugaz, passageira, mas que ela se transforme, que esse bem se transforme numa árvore dentro de cada um de nós, enraizada. Então, o zelo do bem é como um cultivo, a gente pode pensar como uma lavoura, como um cultivo de uma árvore, de uma plantinha, que nós temos que ter muito cuidado, muito carinho, para que ela cresça, para que ela dê seus frutos saudáveis, saborosos, e também uma árvore que seja indestrutível, que seja uma árvore que resista aos ventos, aos temporais, aos terremotos, a todas as intempéries. E nós temos que lembrar sempre que uma árvore não dá frutos de uma hora para outra. Ela era uma semente, essa semente foi cultivada e a partir desse cultivo é feito todo um trabalho de aguardar e alimentar essa árvore para que ela chegue ao final, que é o de produzir lindas flores e deliciosos frutos. Nós devemos lembrar sempre que estamos em um processo de evolução. Estamos bem no início, mas estamos no caminho, isso é que importa. E é necessário que durante este caminho cultivemos as boas ações e os bons sentimentos para que a nossa colheita, que é a nossa evolução espiritual, seja uma colheita proveitosa. E nós podemos citar aqui as belas palavras do nosso Mestre Jesus na parábola do semeador, onde ele fala sobre os diversos tipos de terrenos onde as sementes podem ser semeadas, podem ser jogadas. E esse terreno, cada terreno é o coração, preparado ou não para receber essas sementes. Então é importante que nós preparemos o nosso terreno para receber a semente do bem, para que essa semente possa realmente florescer e frutificar. E nós temos também uma frase muito bonita, muito conhecida, de Emmanuel, que diz que o bem que fizerdes em algum lugar será seu advogado em todo lugar. Então é importante que nós pensemos sempre no bem e deixemos de nos preocupar com o mal, porque nós temos muito
Nós temos a tendência sempre a nos preocupar com o mal que pode vir, com o mal que alguém pode nos fazer. Mas se nós temos o bem, realmente, o bem sincero dentro de nós, quem poderá fazer mal? Então, o mal que vem de fora, ele não pode sobrepor ao bem que habita dentro de nós. O único mal, isso é muito importante que nós tenhamos em mente, que o único mal que pode nos prejudicar é o mal que está dentro de nós. Então, se nós eliminamos este mal que está dentro de cada um de nós, se deixamos o bem tomar o lugar do mal e florescer e frutificar, não existe nenhum mal externo que possa nos atingir. E o nosso texto começa com o seguinte versículo: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então, como eu falava ainda agora, que mal pode nos prejudicar se estivermos sinceramente no caminho do bem? Se o nosso coração realmente tiver o bem verdadeiro, se esse bem estiver enraizado no nosso coração, que mal externo pode nos atingir? Pode nos causar algum mal físico, mas a nossa moral continuará livre. E isso é que é o importante. Então, por maior que seja o mal que nos circunda, se nós temos o bem dentro de nós, nós continuaremos livres. Podemos encontrar também na carta de Paulo aos Romanos mais uma afirmação sobre isso. Quem será contra nós se Deus é por nós? E começando o nosso texto. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. Então aqui Emmanuel nos fala sobre isso. Quando nós tememos que o mal externo possa nos atingir, nós não temos o bem tão enraizado assim. Não acreditamos, não cultivamos, não fizemos esse bem realmente tomar conta do nosso interior. Quando nós observamos a vida de tantas almas que nos inspiraram, Saulo, Joana d'Arc, almas que foram tão corajosas, que enfrentaram a morte altivamente, com a cabeça erguida, sem temer o destino que lhes aguardava, porque eles tinham dentro deles o verdadeiro bem. E quem tem o verdadeiro bem dentro de si não teme nenhum mal. Repetindo aquela frase que eu disse ainda agora: quem será contra nós se Deus é por nós? E continuando o nosso texto. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Então, o coração que possui o bem enraizado dentro dele, mesmo que passe pelas provas mais ásperas, vai se manter no bem. Não vai sucumbir a essas provas. Não vai também sofrer se passar por alguma ingratidão, se sofrer alguma ingratidão. Nem vai ficar aguardando reconhecimento. Eu fiz esse bem porque eu espero que alguém me agradeça.
nós não fazemos o bem aguardando o agradecimento de ninguém. Nós fazemos o bem porque é cultivando o bem dentro de cada um de nós que nós iremos caminhar, trilhar o caminho da evolução espiritual. Então nós não fazemos o bem aguardando o reconhecimento. Não, eu vou ajudar porque aí todo mundo vai achar que eu sou bom. Não é esse o objetivo. O importante é que nós façamos o bem porque ele faz parte da nossa vida. É assim que a gente vive, é assim que a gente pensa e acredita. E na questão 938 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pequena observação a respeito da ingratidão. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Então, será que se a gente sofre uma ingratidão, a gente deveria fechar o nosso coração? E aí os espíritos nos respondem: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. E continuando o texto. O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real, pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam seus jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Então, uma coisa que é importante que nós tenhamos sempre em mente é que o mal que é feito por uma outra pessoa é um mal que ele faz para ele mesmo. Torna-se para ele um débito. Para nós que estamos já vestidos no bem, será um bem, será mais uma lição, mais uma prova vencida na nossa escola da evolução. Então, cada uma dessas provas será o adubo para essa nossa árvore do bem. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Então, esses sentimentos, esses melindres, essas falsas necessidades, que as necessidades muitas vezes são necessidades terrenas. Eu preciso disso, eu não vivo sem isso. Na maioria das vezes, essas necessidades são coisas terrenas que não vão importar para a nossa vida futura na nossa pátria maior. Então, esses sentimentos, eles todos funcionam como ervas daninhas que abafam essa plantinha do bem que está crescendo em nosso coração. Então, nós temos que ter muito cuidado para não permitir que essas ervas daninhas cresçam dentro do nosso coração e abafem a nossa plantinha que está lá crescendo tenra e
ainda um pouco frágil. Muitas vezes, na cegueira, tomamos o mal por bem e o bem por mal. Então nós temos que entender que muitas vezes o que nós tomamos por bem, na verdade, é um mal para a gente. A gente pode achar muitas vezes, avaliar uma situação e achar que aquilo vai ser bom para a nossa vida. Mas com o futuro, no futuro a gente pode perceber que aquela atitude, aquela situação tornou-se um mal, transformou-se num mal para a nossa vida. E muitas vezes coisas que nós pensamos que é um mal, com o passar do tempo nós podemos observar que aquilo, na verdade, era um bem para a nossa vida. É importante também que nós pensemos que para que o bem seja transformador, nós precisamos nos transformar. Devemos, como eu falei anteriormente, nos preocupar sempre em ajudar os outros, mas esse sentimento, ele não pode ser um sentimento fugaz. Não pode ser uma atitude única. Eu ajudei os meus irmãos, eu dei a cesta básica, pronto, já fiz o bem, acabou. Agora eu posso continuar vivendo a minha vida. Não, esse sentimento, muito mais do que uma atitude com o irmão, deve ser uma constante dentro de nós. Então nós devemos viver com esse sentimento, com essa propensão ao bem sempre dentro de nós. E continuando. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Que bonito isso, né? Quem cultiva a obediência ao Pai no coração. Então, o que significa essa obediência ao Pai no coração? Significa que devemos compreender a lei divina, mas principalmente nós devemos moldar o nosso coração com ela. Então, nós devemos entender as lições que o Pai nos enviou, mas principalmente devemos viver de acordo com elas, transformar o nosso coração. E façamos e procuremos fazer sempre o melhor, apesar das circunstâncias. Muitas vezes passamos por dificuldades, por situações muito difíceis, complicadas, mas nós devemos buscar fazer sempre o nosso melhor. Nós não vamos perder nunca em fazer o nosso melhor, em buscar sermos pessoas boas, corretas, com o coração cultivado pela obediência ao Pai. E continuando. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas, que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. E aqui eu trouxe um exemplo dos 4 passos de Hermógenes: entrego, confio, aceito e agradeço. Então é importante que nós tenhamos no nosso íntimo o desejo e o prazer de servir
sem indagar. Estamos aqui para cumprir uma missão e nós devemos cumprir essa missão da melhor forma possível, com toda a alegria, por poder servir e por poder continuar esse trabalho de evolução e também de respeitar todos os ensinamentos que o nosso Pai nos trouxe. E eu trouxe também aqui para vocês uma lição muito interessante que foi trazida por Emmanuel a Chico Xavier num dia em que ele se encontrava muito desanimado com o trabalho, muitas tarefas que estavam deixando abafado, tantas coisas que ele tinha que fazer. E então é essa a lição. Certa manhã, quando ainda trabalhava na fazenda de criação do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, Chico caminhava para o trabalho, atravessando o largo trecho do campo no rumo do escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram sempre muitas, os problemas eram tantos. Quando curvava a cabeça desanimado, aparece-lhe Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. Reparou, disse ele ao médium, guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, de batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, fez uma pausa e considerou. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se do médium, e o médium abraçou o trabalho naquele dia de coração feliz e alma nova. Queridos irmãos, saibamos preparar nossos corações para receber as sementes do bem, mas principalmente não nos furtemos ao trabalho prazeroso de cultivá-las, permitindo que elas se tornem árvores frondosas com raízes fortes que não serão derrubadas por nenhuma intempérie. E antes de encerrar, gostaria de trazer para vocês mais uma passagem do livro Meditações Diárias de André Luiz. Pensem bem nessas palavras. Meditem sobre essa mensagem. Traços do caráter espírita. Dignidade sem orgulho, humildade sem subserviência, devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licença, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício, conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice, valor sem ostentação, coragem sem temeridade, justiça sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão, paz sem preguiça. Eu gostaria de convidá-los a fazermos a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, que possamos compreender e assimilar todos os seus ensinamentos e todas as suas verdades, cultivando em nossos corações apenas as sementes do bem,
do amor e da caridade, permitindo assim que caminhemos em direção à nossa evolução espiritual. Tenham todos um ótimo final de semana.